pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos live aqui na Alemanha comentada e vão aí chegando, vão clicando aí no aviãozinho para chamar as pessoas. Compartilhe essa live, vamos aqui compartilhar conhecimento. Vamos chamar pessoas aqui para poder aprender um pouco mais de história. Estou muito feliz com vocês. Vão chegando aí todo mundo. Cliquem aí no aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda para todo mundo. Hoje a gente vai ter uma aula de história com o Pacelli do Agenda Berlim, que já está aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde ele está. Cadê você, Pacelli? Acenei para você, peraí. Pessoal, estou muito feliz hoje de poder estar aqui. Vai ser uma alegria conversar com o Pacelli. E vocês vão gostar muito também, tá? E podem deixar também as perguntas de vocês na caixinha, tá? Quem não conseguiu me mandar. Peraí que o Pacelli está entrando. Olá, Oi! olá, Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Deixa eu ajustar aqui uma coisinha. Pronto, maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que tá todo mundo ouvindo bem. Gente, sinaliza aí para Tá bom. nós se vocês estão ouvindo bem. Hoje o tema da nossa live é o Muro de Berlim. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma aula de história com o Pacelli hoje, que eu Opa, vou aprender muita maravilha, coisa também. Vocês também vão aprender muito, com certeza. Vai ser maravilha, top das maravilha. galáxias. Pacelli, começa se apresentando. Tem muito seguidor meu que não te conhece ainda. Fala um pouquinho de você, o que que você faz, aonde você mora e por que que você se interessa hoje tanto por esse assunto, Berlim, né? Por que que tem a página, enfim, fala um pouquinho de você pra gente. Tá, primeiramente, muitíssimo obrigado aí pelo convite, né, Erika? Foi uma honra aí participar aqui da sua página tão relevante, né? Então, muitíssimo obrigado, primeiramente, pelo convite. E sim, eu me interesso bastante pelo tema já faz um tempo, né? Desde a época de colégio, que eu sempre gostei muito de história. Mas fato é que eu gostava muito de matemática também e decidi fazer economia para juntar as duas coisas. Então, comecei a fazer economia lá em Recife. Eu sou originalmente de Recife, mas moro em Berlim aqui já faz uns 10 anos. E vim estudar economia aqui, né? E quando eu comecei o curso de economia, eu vi que tinha muita coisa interessante para as pessoas, principalmente para o público brasileiro, né? O público brasileiro que vinha para a Europa sempre deixava para conhecer a Alemanha lá como uma das últimas alternativas, né? Ia para a França, sei lá, Espanha, Itália, os mais conhecidos, Londres e tal, e deixava a Alemanha por último. Eu disse, ó, tem muita coisa relevante para as pessoas verem aqui, não só porque é bonito, é legal, não, mas tem coisas relevantes para a gente entender nosso presente, para a gente entender o que pode ser o nosso futuro, né? Eu costumo dizer que quem entende bem a história de Berlim, desta cidade onde eu estou agora, no século XX, entende a história do século XX inteira, né? Tenta imaginar aí quais são os grandes eventos do século no qual nós nascemos, né? Deve ter um ou outro aí com menos de 20 anos, beleza, mas acho que boa parte das pessoas aí, dos seguidores, das pessoas que estão assistindo e vão assistir essa live, são pessoas que nasceram no século XX, beleza, no finalzinho, mas ainda assim, nesse nosso século. Os grandes eventos desse último século, se você parar para pensar, todos são centrados aqui na cidade de Berlim. Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazifascismo, Muro de Berlim, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim. Então, tudo, absolutamente tudo mais relevante acontece aqui, né? Então, eu acho um absurdo. Eu sempre me senti nessa missão de pegar todo esse conhecimento que a cidade de Berlim proporciona e levar para o Brasil, né? E aí, claro, meu trabalho ao longo desses 10 anos foi como guia, basicamente. Comecei o blog, né? O Agenda Berlim, que é um dos blogs mais lidos em língua portuguesa sobre a Alemanha, e trabalhei por muito tempo de guia também. Aí veio o corona, né? Meu trabalho de guia está praticamente sumido. Então, a minha proposta foi pegar esse conhecimento todo que eu adquiri ao longo desses anos, de visita a museu, vivência daqui, muito estudo e etc., e oferecer a um público maior pela internet, para que a pessoa não tenha que sair lá do Brasil, comprar uma passagem para a Europa, né? Gastar em euro para poder aprender tudo isso. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que eu acho mais importante do que nunca aprender a história de Berlim, porque a história daqui é muito recente, então ela está perto da gente no passado, mas quem disse que ela não pode estar perto da gente no presente ou num futuro próximo também, né? Então acho fundamental a gente entender a história da cidade. Exatamente, eu concordo com você. Eu acho que quem estuda um pouquinho história vai saber que nos grandes eventos Berlim estava sempre ali, né, como pano de fundo.
E como você falou, né, os grandes eventos para a gente entender também o que está acontecendo com a gente nos dias de hoje, né? Inclusive em alemão Exato. tem até um ditado que você deve conhecer que diz que a história ela nos ensina constantemente, mas ela não encontra alunos. E é exatamente isso, né? A gente tem que olhar às vezes um pouquinho para trás para entender o hoje. Oi, Lucas! Meu amigo acabou de entrar ali. Ah, maravilha. Então, eu queria, vamos então voltar um pouquinho aqui na história. Vamos começar do começo, Claro. Pacheli, porque você pode trazer esse panorama legal para nós. Por que que o muro foi construído, afinal de contas? Tá certo. Só para não esquecer, deixa eu só fazer uma propagandazinha rápida, né? Na minha página, no Agenda Berlim, para quem ainda não conhece, etc., capaz de ter algum seguidor meu aqui, eu não sei, mas para quem ainda não sabe, eu estou oferecendo um curso bem completo, gratuito, sobre o Muro de Berlim. Eu estou oferecendo gratuito para que todo mundo Eu aprenda ia mesmo falar sobre sobre isso. ele no final, ia fazer sua propaganda Não, no tudo final. bem, mas só para avisar para as pessoas, né? Porque às vezes o pessoal assiste o começo da live, não assiste depois, mas de qualquer forma, Sim. desculpe lhe Não, tudo atropelar, bem. né? Mas, de fato, né? Por que que o Muro de Berlim foi construído? Vamos lá, vamos dar isso de uma maneira sucinta, né? Mas no final da Segunda Guerra Mundial, né, você tem uma série de tratados entre as potências que estavam vencendo a Alemanha já no final da Segunda Guerra. Você tem, por exemplo, três tratados mais importantes: Tratado de Teherã, Tratado de Yalta e Tratado de Potsdam, né? Principalmente, aí tem uma seguidora minha aí. Tô vendo. Principalmente o Tratado de Teherã, né? O Tratado de Teherã, por exemplo, ele determina como que vai ser a divisão dessa Alemanha que claramente ia ser derrotada. Isso já em 1943, né? Para quem não sabe, a Segunda Guerra vai de 39 a 45. Então, em 43 já estava desenhando aí mais ou menos como é que seria as divisões da Alemanha depois que o regime fosse destruído. E eu vou evitar aqui, avisar aqui para o pessoal, eu evito falar o nome do bigodinho, do regime, porque eu sei a dor de cabeça que dá nesse Instagram do tio Zuckerberg, né? Falar Sabemos. desse tema. Então, fiquem sabendo, eu falo bigodinho, eu falo o regime, eu evito falar as palavras, acaba escapando às vezes. Mas, bom, 43 você tem a Conferência de Teherã, por exemplo, já começa a ser desenhado como que vai ser a Alemanha. 45 a guerra acaba, o bigodinho se suicida, né? Enfim, a história aí, boa parte das pessoas já conhecem. Bom, e a partir de 45, você tem que a Alemanha, o mapa da Alemanha, como é hoje, mais ou menos, ele passa a ser dividido em quatro zonas, tá? São Sim, quatro zonas. A primeira zona seria a zona, sei lá, as três primeiras zonas, americana, francesa e britânica. Esses seriam os aliados ocidentais, enquanto que sim. a União Soviética pega Entende? boa parte da Alemanha também para si, que a Alemanha, que depois se torna a Alemanha Oriental. Então, entre 1945 e 49, não existe a Alemanha, basicamente, como a gente vê hoje em dia, né? Não existe um país que pode eleger esse representante. Não existe a Alemanha, existem esses territórios. E a partir de 1949, na verdade, entre 45 e 49, vai ficando claro para as potências aliadas de que a visão de mundo da União Soviética era completamente diferente da visão de mundo do lado americano, britânico e francês. Então, grosso modo, os três ocidentais se juntam formando uma Alemanha ocidental, que ficou conhecida como a Alemanha capitalista, né? A Alemanha Sim, BRD, Bundesrepublik Deutschland, que é o sistema em vigor hoje na Alemanha, a mesma Constituição, né? sim. Então, você cria a BRD, a República Federativa da Alemanha, e o lado comunista soviético forma a DDR, né? A Alemanha Oriental, a Deutsche Demokratische Republik. Né, que Isso. aí eu faço até essa brincadeira no curso, dizendo que é a República das Três Mentiras. Porque nem era uma república, nem era democrática, nem era alemã. Quem mandava era os soviéticos. Exatamente. Né? Então era uma grande palhaçada o negócio. Bom, então você tem a criação das duas Alemanhas, né? E aí no curso eu mostro o mapinha, tudo certinho. Você tem a criação das duas Alemanhas. E entre 1949 e 61, né? Que foi o ano que o muro foi construído, foi 1961. Muito diferente, que muita gente acha que o muro foi construído já em 45, 49. Não, Exatamente. foi em 61. Entre. Você ia falar alguma coisa? Foi justamente o que você falou. Ele foi construído em 61, você teve esse período aí, né? Isso, Que você já tinha divisão, mas ela não tinha se tornado física, né? Ela passou a ser física em exatamente. 61 porque a galera começou a fugir do lado oriental Exatamente. aí, né? Você tem por um período de tempo uma separação física, até porque já no final da guerra, os próprios membros daquele regime aí, que eu não vou falar o nome, eles fazem um esforço para que todo mundo se entregue aos americanos. Ninguém queria se entregar aos soviéticos, os soviéticos estavam com a sede de sangue muito grande, os soviéticos eram muito mais violentos, então já tinha um êxodo de pessoas da Alemanha, do que a gente pode chamar de Alemanha Oriental,
para se entregar aos americanos, né? Então já tinha um êxodo de gente lá para o lado ocidental, já desde o final da Segunda Guerra. Stalin, inclusive, fez um esforço muito grande, né, para impedir que essas pessoas passassem. Mas, grosso modo, 49, 61, você não tinha uma divisão física no Muro de Berlim, só que, exatamente por não ter essa divisão física em Berlim, né, e Berlim, por mais que Berlim, isso é uma coisa importante, Berlim, por mais que seja uma cidade dividida entre o lado oriental e o lado ocidental, nessa divisão, Berlim está geograficamente completamente dentro do lado comunista. Tá? Então, um pedacinho capitalista dentro daquele mar comunista. Então, Exato. era o ponto ideal para as pessoas fugirem. Né? Quem queria fugir, quem queria ir para o lado ocidental, era só ir para Berlim, porque você atravessava a rua e você estaria num lugar muito mais próspero, muito mais rico, mais livre, né? E tudo mais. Então, de 49 a 61, você tem que cerca de 3 milhões de alemães fugiram do lado oriental, né? Fugiram do comunismo para ir em direção à Alemanha Ocidental. Né? E 3 milhões de pessoas, eu faço dessa comparação, para o brasileiro não é tanta gente, 3 milhões não é muita gente, né? Mas para a Só que Alemanha, é muita naquela gente. época, é gente pra caramba. Pois é, e só do lado oriental, né? A população do lado oriental é cerca de 15 milhões, então eles já tinham perdido cerca de um quinto da população deles. Em quê? Em poucos anos, né? Em 12 anos, basicamente. Então, o governo da Alemanha Oriental fica completamente desesperado, né? E decide construir o Muro de Berlim depois de jurar, dizendo que ninguém jamais vai construir o muro, que isso é teoria da conspiração. Isso é coisa de gente doida. Olha só, todas as autoridades do país estão dizendo que ninguém vai construir o muro. E aí, você vai acreditar ou Exatamente, não vai, né? exatamente. Entre uma teoria da conspiração e uma verdade, talvez existem apenas poucos meses de diferença, alguns anos, não é mesmo? Pois é aquela coisa. Quem fugiu de Berlim, quem fugiu da Alemanha, por exemplo, o proto-ditador da Alemanha Oriental, o Walter Ulbricht, ele falou no dia 15 de junho de 61, dizendo que ninguém jamais vai construir o muro. Sim, Os teóricos da conspiração, a galera meio paranoica, o pessoal meio doido, o que é que eles fizeram? Eles, não, peraí, esse cara tá mentindo, eu vou me embora porque eu acho que esse muro vai ser construído. sim. Quem acreditou nessas autoridades simplesmente disse, ah, não, deixa pra lá, ninguém vai construir o muro. Bom, ele falou isso dia 15 de junho, dia 13 de agosto do mesmo ano, o muro foi construído, tá? Engraçado que a Então, gente tem até um paralelo com os dias de hoje, né? Eu acho legal a gente fazer esses paralelos para a gente poder ver o que está acontecendo. Aconteceu uma coisa parecida aqui na Alemanha, no meio de toda essa loucura que a gente está vivendo, né, nesse último ano, que o nosso ministro da Saúde falou também que não iriam ter restrições, que não ia ter lockdown, né? A gente ouviu falar bastante no Instagram, no Twitter, inclusive, ele desmentiu isso, que não haveria, né, lockdown, e exatamente 2 dias depois foi decretado um lockdown na Alemanha. E as pessoas... exatamente. Não, e que não vai ter privilégio para quem tomar vacina, etc. Então, Exatamente. assim, E é o que a gente é está uma vendo loucura, hoje, né? né? Você tem realmente alguns paralelos, né? Recentemente alguém colocou, não que seja exatamente a mesma coisa, né? Eu não acho que a história se repete, não. A história ela tem algumas características que se repetem, Uhum. beleza, né? Coisas parecidas, que é inevitável, ser humano é ser humano, mas não é a mesma coisa. Você vê, me perguntaram recentemente, não. Recentemente, né? Quando que serão construídos novos muros? Eu disse, mas peraí, hoje em dia não precisa construir mais muro físico, né? Hoje em dia você tem um muro sanitário, por exemplo, você tem um muro virtual, né? Você tira a Exato. pessoa do Esses Twitter, muros você são tira a mais pessoa do Instagram, sofisticados, né? acabou. Os muros são Você cala a sofisticados boca da hoje. pessoa, né? Exato. É um muro mais sutil, né? É um muro menos feio de você construir, São né? muros Enfim. ideológicos, na verdade, também, né, Patielli? São muros que segregam mais do que barreiras físicas, vou parar para pensar, né? O que, na minha opinião, é muito mais perigoso, né? Porque uma barreira Sim. física, você não consegue, de certo modo, mudar a vontade da pessoa. A gente, né, você mesmo pode Perfeito. dizer algumas centenas, né, que eu tenha conhecimento, algumas dezenas, na verdade, de pessoas morreram tentando passar para o lado ocidental, né? Mas elas tinham na cabeça delas certeza do que elas queriam. E hoje a gente é cercado por muros, né, ideológicos que vem mudando a maneira de pensar das pessoas, o que é mais perigoso, né? Não, e essa questão de mudar a cabeça das pessoas, eu gosto até de voltar para falar da questão da linguagem, né? Eu até abordei isso numa live que eu fiz ontem, né? Que você não tem, nenhuma ditadura começa prendendo e matando ninguém. Você começa uma Exato, ditadura controlando a língua das pessoas, né? exato. A linguagem das pessoas, porque a partir do momento que você não consegue dizer o que você está vendo na sua frente, acabou, você não tem mais liberdade para absolutamente nada. Você está vendo um negócio acontecendo na sua frente
e você não consegue dizer aquilo, você não consegue se expressar, né, expressar aquilo que você está vendo, porque tem tanta porcaria que enfiou na sua cabeça que você não consegue. Então, no caso do Muro de Berlim, é um caso prático disso, porque dentro da Alemanha Oriental, você não podia falar a expressão Muro de Berlim. Por que você não podia falar Muro de Berlim? Porque a versão oficial do governo oriental, do governo comunista, era Muro de Proteção Antifascista, né? Então você tinha que Exato. falar essa linguagem. Só que tem o seguinte, o Muro de Proteção Antifascista, teoricamente, o Muro de Berlim, teoricamente, foi construído para proteger a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, dos fascistas do lado ocidental, dos fascistas capitalistas, quer dizer, beleza. Mas por que que todo o sistema de proteção do Muro de Berlim fica voltado para o Pro lado lado ocidental, oriental. para o lado oriental, para o lado dele, né? E aí, recentemente, uma seguidora minha, que é seguidora sua também, que eu sei, né? É capaz de ter sido ela que apresentou a gente, inclusive, não sei. Ela Eu apresentei mencionou, né? você a ela. Ela mencionou que o marido dela, que cresceu na Alemanha Oriental, quando ele era criancinha, ele perguntou: mas peraí, se o muro é para defender a gente deles, por que que os guardas apontam para a gente? Não faz sentido nenhum. E aí, Exato. ele é criança, né? A mãe dele foi chamada a atenção na escola. O que aí você está ensinando para o seu filho? E aí, certamente, a Stasi deve ter ficado de olho grande nela, né? Porque Com provavelmente é uma pessoa certeza. que pode fugir, uma desertora, né? E tudo Mas mais. olha, eu vou te falar uma Então, coisa, essa seguidora é nossa, ela é muito querida, converso bastante com ela, só um adendo aqui, e a sogra dela, no caso, defende até hoje a DDR. É uma pessoa que, curiosamente, defende até hoje esse sistema e disse que o socialismo era maravilhoso, que o lado oriental era incrível, e assim. São coisas que a gente, assim, hoje em dia falando, gente, estamos em 2021, parece até um negócio que, né? Parece que há sim, 100 anos atrás, mas não é. É uma coisa, né? É uma história recente. claro. Agora sim, existe um negócio chamado em alemão, você deve talvez se conhecer a expressão Ostalgie, né? Ostalgie, seria a nostalgia do leste, do Ost, né? Do leste. Sim, E é muito aquela coisa, não. Porque tenta imaginar, tudo que você tem de vivência, tudo aquilo simplesmente desmorona, né? Então, sei lá, se eu falar que algumas siglas que para um português que fala a mesma língua que a gente não vão significar nada, para a gente significa muita coisa. Se eu falar, sei lá, PF, STF, né? sei lá, um monte de sigla, um monte de coisa assim, sei lá, falar nome de novela, nome de programa da Rede Globo, a gente vai lembrar de muita coisa, isso faz parte da nossa vida. Então, se aquilo de repente desmorona literalmente do dia para a noite, daqui a 10 anos você vai ficar com uma certa saudade, porque sua vivência é daquilo. Então É, acaba que quando o tempo passa, a má memória que você tem daquilo vai diminuindo. Então você vai ficando aquela saudade, ah tá, quando eu era jovem tinha boas saudade daquilo. memórias, né? No meu tempo é que era bom, né? Aquela coisa, ah, não, nossos pais, sei lá, nossos avós eram muito mais pobres na infância do que eram depois, mesmo assim tinha uma saudade da infância porque é um tempo bom que não volta. Então tem essa questão da nostalgia e tem outra coisa também. Quando o Muro de Berlim cai em 89, é aí que no curso eu explico com todos os detalhes como é que o muro cai, porque ele cai por acidente, né? Ninguém sabe como o Muro de Berlim cai, ela só acha que, ah, não, todo mundo se revoltou, pegou uma picareta e derrubou o muro. Não foi Né? assim que aconteceu, né? Mas quando vai decaindo o muro, né? Boa parte das pessoas da Alemanha Oriental não queria que aquele regime todo se desmoronasse. Eles queriam que a Stasi acabasse, eles queriam que a Uhum. espionagem acabasse, eles queriam que eles tivessem mais liberdade para viajar. Isso é que é curioso. Basicamente, eles queriam que tudo mudasse, mas não exatamente tudo, né? É um negócio que fica muito curioso, fica um negócio meio, como é que se fala? Fica uma coisa meio esquizofrênica mesmo, né? Eu queria que quase tudo mudasse a ponto de que não fosse mais a mesma coisa, né? Exato. Aí fica uma coisa meio Uma coisa meio paradoxal. esquisita, né? E fala pra gente, é verdade que ele foi construído em um dia, esse muro? A resposta pode ser tanto sim quanto não. Olha só, papel relativista aqui, né? É porque assim, eu gosto de dizer que o muro, ele existe de duas formas. O muro físico, né? O mais tradicional que a gente conhece, aqueles blocos de concreto. Sim. Ou você pode chamar o Muro de Berlim como uma instituição, né? Tudo bem, uma instituição Exato. física, a gente pode dizer, mas que impede as pessoas de passar para o outro lado, de se locomover. Olha só, você é impedido de se locomover, de atravessar a Que cidade para coisa, né? conhecer, Coincidência. para visitar um ente querido, né? Coincidências, né? É,
Pois é, de fato foi assim. O muro ele foi construído, começou a ser construído de 1 hora da manhã, né, meia-noite, 1 da manhã, de um sábado para o domingo, do 13 de agosto de 61, né? Porque é domingo, exatamente porque é o dia que todo mundo deixa para dormir até um pouco mais tarde, né? Então é muito conveniente construir o muro de Berlim ele um pouco exatamente no domingo. E então assim, quem acordou de um lado ficou de um lado, quem acordou do outro ficou do outro. Agora, claro, que de manhã ainda era aquela coisa improvisada, arame Sim. farpado, tijolinho em cima do outro, barreira de guarda, voluntário, né? Tem Ele foi voluntário se até para isso. desenvolvendo com o tempo, né? Exato. Você não tem uma fase final do muro, agora o muro está pronto, né? Então, assim, o muro foi construído de um dia, foi, só que ao mesmo tempo ele nunca foi construído completamente, porque todo Uhum. ano tinha um novo incremento para impedir que as pessoas fugissem, né? Sim. Então, tenta imaginar aí, um dos maiores custos do Estado da Alemanha Oriental era a manutenção desse muro. Você tinha milhares de guardas para mantê-lo, acho que teve época que chegou a passar de 10 mil guardas para manter isso, com holofote, arame, cerca elétrica, mina, cachorro, Meu os Deus. carros que faziam a ronda, a lancha que fazia a ronda, torre de guarda, tudo para impedir que as pessoas fugissem. Muita gente fala, ah, não, por que que eles não economizaram um pouquinho e gastaram em outra coisa para deixar o povo mais feliz, mais satisfeito, né? Melhorar a qualidade de vida? Por que que eles gastaram tanta grana no Muro de Berlim? Basicamente porque se não existisse o Muro de Berlim, aquele governo não existiria, isso é muito claro. Porque Sim. daqueles 3 milhões de pessoas que eu falei que fugiram do comunismo para o lado capitalista, boa parte dessas pessoas eram aquelas pessoas que eram mais jovens, mais produtivas, com a formação melhor, mais Exato. ambiciosas. Então o governo via que se não existisse muro, todo mundo iria embora. Então, assim, eu vou É, governar a mim mesmo, não faz sentido, médicos, né? né? Pessoal técnico, né? Profissões, Perfeito. professores, profissões que eram necessárias do lado oriental também, né? Pessoas que, imagina, Exatamente. um lado socialista e você não tem médico. As pessoas continuam ficando doentes, né? Como Exatamente. sem guerra? E como é que Exatamente. você evita que essas pessoas fujam e vão procurar, né? Condições Exatamente. melhores? Exatamente. Pois é, exatamente. Muito legal. É. Quantos quilômetros ele tinha, Pacelli? Então, é bom ver, para quem tiver curiosidade, né, para ver no curso o desenho do mapa da cidade de Berlim, né, porque assim, o que foi, isso aqui é esquisito pra caramba da história, é que a Berlim que foi circundada pelo muro não foi a comunista, tá? Foi a capitalista. Porque todo mundo Uhum. fugia para dentro do lado capitalista, porque Exatamente. uma vez que você Ficou estivesse aquele lá dentro, você bloquinho poderia ali fugir para o outro. separado, né? Murado. Exato. Então, o círculo todo era cerca de 140, 150 quilômetros, né? Mas entre as duas Berlins, que aí era mais severamente protegido com aqueles blocos mesmo de concreto, principalmente a partir da década de 70, aí chegava a 40, 44 quilômetros. Né? Sim. Essa fronteira Berlim-Berlim e o resto mais cento e poucos quilômetros. Então era um Uhum. negócio longo, né? Todo cheio de curva, era um negócio longo. Agora, sim, na fronteira Berlim-Berlim, você tinha uma boa parte que era de água, era de rio, porque Berlim é um pântano, né? Então é Sim, rio, eu lago já para fui todo a lado. Berlim uma vez, realmente. É um pântano, tem água em tudo que é lugar. Exato, exatamente. E aí, aí você não tem um muro físico, você tinha algumas barreiras, etc., mas você não tinha muro físico, porque o rio serviria automaticamente como uma fronteira, como Como uma faixa barreira, de muro, né? verdade. E aí E a fala um guarda de pouquinho fronteira para tinha a nós, lancha e seguia. Pacelli, fala um pouquinho para a gente sobre o muro subterrâneo. É verdade que o muro, ele também, ele não só dividia a parte de cima, como ele dividia a parte de baixo também, inclusive estações de metrô? Então, domingo agora, foi domingo agora, eu visitei um lugar desse, né? Mostrei nos stories aí no Agenda Berlim, e de fato, tá completamente certo, né? Porque depois que você constrói o muro da terra para cima, que é que sobra para as pessoas? Ou eu vou fugir por baixo, ou eu vou fugir por cima. Então, no curso, eu abordo, tem uma aula só falando de fugas. Né? E eu abordei assim, fugas tipo exército, fuga através da terra, do ar e da água. Né? Então, você, de fato, na fuga pela terra, você tem pular o muro, correr, né? Ou sei lá, um atleta, pessoas muito Sim. habilidosas, que aconteceu também. Né? Ou sei lá, roubar um blindado e atolar com tudo no, no muro e derrubar tudo e conseguir fugir, isso aconteceu. Mas você tem métodos mais inteligentes, né, como, por exemplo, escavando túneis. Né? Sim. Ou, antes de escavar túneis, através das linhas de metrô ou da canalização de esgoto. Você tem pessoas que fugiram pela linha de metrô. Então, a partir daí, o governo da Alemanha Oriental, eu faço a brincadeira que parece uma briga de gato e rato. Né? Cada um vai ficando mais rápido, mais esperto do que o É. outro para tentar pegar. Então, você tem os chamados pé-a-maua, né? O muro subterrâneo, eles gradeavam, né? Ou emparedavam túneis da cidade, Uhum. túneis de metrô e tudo mais. Então, de fato, existia esse muro subterrâneo, como você falou.
Inclusive, algumas estações, né, de metrô, elas eram fechadas, né, elas eram vigiadas pelos soldados, né, do lado oriental. É como se não houvesse essas estações, né? Quando o trem passava, Exato. eram estações fantasmas. Isso, o nome é esse mesmo, o nome é Estação Fantasma, né? E você tinha, eu já li um relato de um turista, né? Como eu trabalho com turismo, eu pego relatos do que a galera achava de Berlim, década de 70, 80, e é bem interessante você ver, acho que foi um americano que escreveu isso, dizendo que como era cheio de curva, né? Então, assim, você pegava numa estação do lado ocidental, passava um pedaço pelo subterrâneo da Alemanha Oriental para voltar para o ocidental. Um negócio meio complicado, mas assim, no mapa fica claro de mostrar isso. Então, às vezes, eles passavam no subterrâneo por uma estação completamente fechada, só com guardas com fuzis na mão. Né? Então, assim, a estação, o metrô não parava nessa estação, continuava, mas ele tinha que ir lentamente, né? Para que ninguém saísse, ninguém entrasse, esse tipo de coisa. Tinha que ir lentamente para os guardas poderem vigiar, enfim. Mas Sim. depois de um tempo, as estações elas já eram emparedadas, não eram mais utilizadas, e depois de um tempo, os metrôs mesmo não passavam pelo lado oriental, porque os alemães ocidentais eles boicotavam essas linhas, porque toda vez que o metrô passava, eles tinham que pagar um dinheiro lá, e tipo uma espécie de pedágio para a Alemanha Oriental. Então ninguém queria sustentar a ditadura, né? Então foram boicotados esses metrôs. Que loucura viver desse jeito, né? Que desespero para essas pessoas. Você tem mais ou menos uma noção, Patielli, de quantas pessoas tentaram fugir da Alemanha Oriental? Quantas pessoas tentaram passar pelo muro? Ou quantas tiveram sucesso? Sim, quantas pessoas tiveram sucesso? Um pouco mais de 5.000. Uhum. Né? Eu tento falar, pô, 5.000 pessoas passaram, então era muito fácil. Não, porque boa parte dessas pessoas que fugiram foram nas primeiras semanas do início do muro, né? Por isso que eu falei. Quando o bicho começar a pegar, você tem que saber rápido de que lado você vai estar. O que você Né? vai Por isso que é fazer, né? Tomar importante uma decisão o que você rápida vai mesmo, fazer. né? Exatamente. Por isso que é importante estudar a história de Berlim. Eu não estou brincando, isso é uma coisa fundamental para a gente hoje em dia. Né? Então, nas primeiras semanas era uma coisa que ainda dava para fazer. Né? Depois era muito perigoso. Mas, perdão, qual foi a pergunta? Quantas pessoas conseguiram, então, de fato, Certo, certo, fugir? Quantas morreram tentando fugir? certo. Cerca de 5.000 pessoas conseguiram fugir. A quantidade agora sim, é tudo cerca, porque principalmente o número de pessoas que morreram, quando eu vim morar aqui em Berlim, o número oficial eram 136 pessoas. Uhum. Hoje em dia, 140, porque a Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, né, que jogava vizinho contra vizinho, parente contra parente, para um denunciar o outro, diga-se de Que coisa, passagem, né? Coincidência, de novo. É, a Stasi fazia um esforço enorme para tentar esconder esses casos de fatalidade, porque pegava muito mal na comunidade internacional, né? A DDR, a Alemanha Oriental, chegou a fazer parte da ONU, então é um negócio meio humilhante, né? Você fala, pô, vocês estão É. matando seu próprio cidadão porque eles querem ir embora. Então, pô, que regime é esse que você tem que matar o povo ficar lá dentro? Que coisa, não é Então, mesmo? os números oficiais são cerca de 5.000 que fugiram, 140 que morreram em Berlim. Mas na fronteira Alemanha-Alemanha, se você somar a fronteira Alemanha-Alemanha mais Berlim, dá cerca de 460, 462, mais ou menos isso, pelo que eu sei de cabeça. E essas 5.000 pessoas, né, que conseguiram no começo, elas conseguiram também subornando, né? Que era a maneira mais ainda fácil de você conseguir passar, né, pela fronteira, né, pela aquela barreira, certo? Não, claro, claro. Você tem casos de suborno, você tem casos de compra de documentos falsos, ou então documento verdadeiro mesmo. Porque assim, como eu falei, é gato e rato, vai ficar um negócio cada vez mais rápido. Quando o Exato. muro começa a ser construído, sei lá, Érica mora na Alemanha Oriental, eu moro na Berlim Ocidental, eu quero pegar a Érica e trazer para o lado ocidental. O que é que eu faço? Eu procuro alguém aqui na cidade que tenha uma aparência que seja mais ou menos parecido com você, pego o passaporte dessa pessoa, levo para o lado ocidental, levo para o lado oriental, te entrego esse passaporte, que é verdadeiro, e aí você consegue passar. É a coisa mais simples do mundo. Né? Uhum. Só que depois de um tempo, os guardas começam a fiscalizar todo mundo que está entrando. Então não Sim. adiantava mais eu levar o passaporte de fulana de tal, que parece com você, porque na hora de você voltar com esse passaporte, iria estar lá registrado na fronteira de que você não entrou. Então já não dá mais para Engraçado. passar. Então o negócio vai. Vai melhorando. Isso me lembra também um fato que a gente tem aqui, né? Diante de tudo que a gente tem vivido, por exemplo, sobre passaportes, né? Digitais, coisas assim, né? Que agora não dá mais para forjar, né? Interessante, né? Essas semelhanças que a gente tem de lá e para cá. E quais eram as implicações, Pacelli, de quem tentava
passar para o lado ocidental. O que tinha ali? A gente já ouviu falar bastante sobre a faixa da morte, por exemplo, que Sim. era ali aquele pedaço do muro mesmo que dividia as duas Berlins. O que acontecia ali com aquelas pessoas? O que era ali tão perigoso? Como mais uma vez, varia de acordo com o período do tempo, o trecho do muro, e etc. Mas é engraçado quando a gente fala, ah, não, o fulano tal pulou o muro de Berlim, né? Aí todo mundo acha que, ah, não, tem um muro grande, o cara pulou e tá livre do outro lado. Mas Já não, era. pular o muro é o menor dos problemas da pessoa. Porque no meio, geralmente o muro de Berlim, geralmente, tá, tem exceção para tudo, mas geralmente o muro de Berlim eram duas faixas paralelas de muro, né? Então, sei lá, oriental, ocidental, você tem que pular a primeira faixa de muro do lado oriental, fugir às vezes por uma faixa que ficou conhecida como faixa da morte, que variava de 20 a 100 metros mais ou menos de distância, né? Fugindo dependendo do trecho, dependendo da época, dependendo de um monte de coisa, mas fugindo de cachorro, arame farpado, cerca elétrica, armadilha, torre de guarda, os guardas com ordens para atirar, para matar você, né? Se você conseguisse, mina, inclusive, se você conseguisse fugir disso tudo, você teria que pular outro muro que na última fase chegou a ter 3,60 m de altura, para finalmente você estar do lado ocidental, né? Então, esse método mais tradicional de fuga, a partir da década de 70, principalmente, já fica praticamente que inviável, né? Praticamente impossível você fugir dessa forma. Por isso que as pessoas ficaram mais criativas, né, para fugir. Mas é isso que se chama a faixa da morte, né? É a faixa entre as duas faixas de muro. E quando eu falo que tem duas faixas de muro, muita gente coloca na cabeça, ah, não, duas faixas de muro significa que uma é do lado oriental, outra é do lado ocidental. Não. Ambas as faixas foram construídas pela Alemanha Oriental, pela Oriental. Alemanha comunista. Uma vez que você conseguisse fugir para o lado capitalista, você era muito bem recebido, você recebia todo o suporte necessário para você se estabelecer de maneira definitiva do lado ocidental. Inclusive, você recebia cidadania, né? E como um cidadão qualquer que era, eu sou um cidadão que nunca tirei meus documentos. É basicamente isso, como tem, sei lá, ainda tem hoje no interior do Nordeste brasileiro, né? Fulano e tal nasceu e não tem um documento brasileiro, mas ele é brasileiro, não importa, não tem documento, mas você é cidadão, né? Interessante. É verdade, Pacelli, que o Stalin tentou reunificar a Alemanha antes da construção do muro, em 52, ali alguns anos antes? Existem algumas tentativas, na verdade, assim, existem algumas tentativas de que isso acontecesse, até porque Stalin já começava a ver, a partir de 45, era muito claro que as três iriam se juntar. Então ia ficar um 3 contra 1, né? Então ele tentou sim unificar, deixar como uma espécie de Estado, né, a Alemanha como Estado neutro, depois não ia dar certo, mas então, depois ele tenta Berlim ficar como Estado neutro, mas, como se fala, Berlim é importante demais. Você ganhar uma guerra tradicionalmente, é você dominar a capital. Então, Sim. por mais que a União Soviética tivesse tomado Berlim militarmente sozinha, né? Não teve americano tomando Berlim quando Berlim foi tomada do regime do Bigodinho. Os americanos, franceses e britânicos, principalmente os americanos, eles não podiam abrir mão de Berlim. Porque você ter um enclave capitalista dentro daquele mar comunista era extremamente incômodo para Stalin. Porque, Com por certeza. exemplo, vai chegando perto de 49, quando você tem uma reforma monetária da Alemanha Ocidental, de repente os berlinenses do lado ocidental estão muito ricos e os alemães do lado oriental não. Então, Muito basicamente, pobres. todo mundo quer trabalhar do lado ocidental, né? Então, isso é uma ameaça muito grande. Então, Stalin, a partir desse momento, por exemplo, a partir de 48, ele declarou o bloqueio de Berlim. Então, Berlim ficou completamente bloqueada. A única coisa que ele não bloqueou foram as vias aéreas, né? Sim. Então, os americanos fizeram um dos maiores esforços de logística da história da humanidade para manter a Berlim Ocidental funcionando. Eram, assim, centenas de voos todos os dias, né, lançando mantimentos na cidade de Berlim Ocidental, né, mantimento de remédio, de comida, inclusive de Sim. bombom, né, de bombom não, de passas, uva passa para criança, que era o bombom da época, né, a bala, o Sim. confeito da época, Muita coisa né, que eles recebiam que o lado oriental nem imaginava, né? exatamente. E aí Stalin viu que foi um tiro que saiu pela culatra, talvez o único tiro que saiu pela culatra da vida de Stalin, né? Que É, ele viu que, pelo contrário do que ele queria que todo mundo, não, deixa os americanos vão desistir de Berlim, a gente vai pegar Berlim, tirar esse incômodo, né? Essa pedra no sapato. Mas o que muito aconteceu foi certo. exatamente o contrário. Os berlinenses se apaixonaram pelos americanos,
com todo o apoio que eles receberam, né? E aí Stalin, dane-se, deixa isso para lá. Mas a Stalin morre já em 53, né? Então não foi Stalin que mandou construir o Muro de Berlim, Stalin morre antes disso. Sim, sim. Inclusive a Alemanha até hoje, né, aliada dos Estados Unidos, não deu muito certo com o Trump, né? Enquanto ele estava no poder, a América não ia muito com a cara dele, mas agora, com o Joe Biden, ela voltou a ser amiga, né, dos Estados Unidos, né? Assim como todos os outros Sim. do partido lá do Joe Biden, né? E me fala aí, Pacelli, como que funcionavam os checkpoints? O que que eram os checkpoints e como é que eles funcionavam? Porque tem muita gente que não faz ideia do que é isso. Eu visitei dois, né, que ficava mais ou menos 80 quilômetros da cidade onde os meus sogros moram, aqui na Alemanha. Eu fiquei assim, achei bem interessante. Quando eu fui a Berlim, eu também visitei, né? E como sem pandemia é uma região bastante turística, né? Você vê lá o pessoal ainda com uniforme, tal, tudo bonitinho ainda, simulando como que era na época. Conta pra gente aí, como é que era lá. Tá, primeiro deixa eu fazer meu trabalho de guia, porque assim, só para avisar, existe aqui o Checkpoint Charlie de Berlim, que é o checkpoint mais famoso, o checkpoint mais famoso do mundo, e não tem mais os guardinhas, tá? Pelo menos o ano passado eles foram retirados, eram atores, né, que faziam parte de uma cooperativa que ficavam lá cobrando dinheiro do pessoal. Então esses caras não tem mais com roupinha, né? Eram atores, não eram guardas de verdade, isso não existe mais lá, Sim, pelo sim, menos sim, até recentemente. sim. Mas o checkpoint nada mais é do que um ponto de fronteira, né? Um ponto de passagem. E no caso do checkpoint Charlie de Berlim, que é o mais famoso, era o ponto de fronteira, o checkpoint mais famoso, porque era onde as autoridades passavam, né? De um lado para o outro. Né? Então é isso. Eu aconselho aí para. Eu até coloquei no meu Instagram uma sugestão de filme, uma minissérie, se E até chama A Mulher do perguntar sobre Checkpoint isso. Charlie. E até perguntar É, sobre isso. Que filmes que você pode, né? Para quem não sabe, gente, lá na página do Pacelli tem muitas recomendações de filme, tem muito sim, conteúdo. E ele também fala bastante sobre isso, né? Filmes que vão remontar aí ao período de Guerra Fria, né? A época do muro, isso, para que as isso. pessoas entendam melhor, né? Exato. Porque acho que o visual ajuda bastante nessa compreensão aí, né? Claro, claro. Vamos colocar aqui. Quais são as marcas, Pacelli, que a gente vê hoje em Berlim ainda, né? Eu vou falar aqui de Berlim, né? Porque é o que você tem mais vivência, mas se a gente pegar todos os estados, né, que fizeram parte da Alemanha Oriental, acho que a gente vai ter praticamente a mesma sensação. Mas quais são as marcas que o socialismo, né, que a antiga DDR deixou, que a gente consegue ver até hoje? Eu diria assim, se você pegar cidades pequenas, por exemplo, é bem visível, tá? Porque quando cai o Muro de Berlim, tenta imaginar um jovem que quer fazer universidade, etc. Ele não vai ficar no lado oriental, dificilmente ele vai ficar na sua cidade natal, porque não tem mais nada para fazer. Né? Todas aquelas indústrias, todas aquelas coisas toda a economia do lado oriental, quando cai o Muro de Berlim, se mostram completamente defasadas. Né? Então as pessoas vão para o lado ocidental, então nas cidades do lado oriental, as cidades pequenas, basicamente tem velhos, aposentados, você não tem uma vida realmente nessas cidades, né? Então, cidade pequena você tem esses casos. A infraestrutura pública não é tão ruim assim, porque depois caiu o muro, o governo da Alemanha Ocidental, depois que unificou, enjorrou, né? Abriu a torneira de dinheiro para recuperar a infraestrutura. Então, a infraestrutura é legal, mas ninguém vive, né? Coisa de É, governo mesmo. É... Em termos estatísticos econômicos, é interessante você pegar aí qualquer mapa educacional, mapa político, né? Quais partidos dominam em que estados, você vai ver a diferença é brutal, né? A diferença é gritante entre um lado e o outro. Em quem vota, taxa de desemprego, né? Faixa de renda, você sempre vai ver muito claramente no mapa. Não preciso nem lhe dizer quais são os estados do lado oriental. Você olhando o mapa de qualquer um desses dados econômicos fundamentais, a gente você já vai dizer, vai esse vendo. estado, esse estado, esse estado, eles são orientais. Isso vai ficar muito claro. Então, faixa de renda, educação, tudo, basicamente tudo. Tudo, né? E Inclusive partido também faz marcas voto. físicas, né? Na arquitetura a gente vê isso, né? Sim, Esse próprio pedacinho de Berlim, hoje, quem vai para Berlim, eu percebi, né? A parte ocidental, os prédios, as construções, muito mais sim, desenvolvida, tem muito mais negócio, né? Porque é um negócio que sim. andou, né? Foi para frente, né? E o que ficou lá separado, literalmente parou no tempo, né? Perfeito. E olhe que mesmo a Berlim ocidental, a Berlim capitalista, para o padrão da Alemanha ocidental, era mais pobre, tá? Porque Uhum. era uma cidade completamente isolada, né? Nenhum empresário queria investir milhões de marcos na época, né? Para construir sua indústria, etc., porque poderia ser tomado pelo inimigo a qualquer momento, a mentalidade era essa. E fora que os berlinenses ocidentais
os mais ambiciosos, eles iam trabalhar em Munique, em Hamburgo, né, em lugares muito mais ricos, muito mais prósperos. Então, por mais que a Berlim Ocidental ainda não fosse lá um exemplo de algo que se desenvolveu muito rápido, ainda é uma região pobre em relação ao resto da Alemanha, né, mas é muito mais rico que o outro lado. Né? Então, arquitetonicamente falando, você percebe isso. E acho que 10 minutos antes da gente começar a live, eu mencionei exatamente isso. Né, que a Berlim Oriental, como Berlim foi muito destruído durante a Segunda Guerra, né, 80% do centro de Berlim foi destruído na Segunda Guerra, o governo comunista pôde planejar muito a cidade. Né? E aí eu faço aí a comparação com a nossa capital, Brasília. Né? Brasília também foi uma cidade planejada por um comunista, por Oscar Niemeyer. É a cidade ideal para você estabelecer um governo comunista. Brasília e Inclusive, Berlim existe até também. um livro bem interessante que se chama Brasília Secreta, né, que trata Sim. exatamente disso, né, como que Brasília foi erguida, né, quais são as bases, que remonta lá às cidades antigas do Egito também, nada é Perfeito. coincidência. Exatamente, exatamente. E Berlim também, eu acabei de falar nos stories aí, curiosamente, que eu fui para uma exposição que faz uns anos, isso já, de uma exposição no meio da cidade aqui, comparando exatamente Berlim a Brasília, né? Então é uma coisa largamente conhecida. Sim, Avenidas largas, né? O negócio tudo por prédios retos, quadrados, concretados, cinza, para você não criar nenhum tipo de individualidade em relação ao lugar que você mora, né? Eu digo, se você mora numa casinha, você se identifica com aquela casa, mas quando você mora num prédio gigantesco cinza, assim, seu apartamento é uma janelinha no meio daquele monte de porcaria lá. que Então horror. você vai matando o indivíduo na própria arquitetura. Você Exato. visitar aqui o centro de Berlim, por exemplo, você vê a igreja mais antiga de Berlim, uma das mais antigas de Berlim, a igreja de Maria, né, a Marienkirche aqui, você vai ver que a cidade toda foi destruída, eles deixaram a igreja de propósito, ela não foi pouco bombardeada, né? Então a igreja, ela antigamente, antes dos bombardeios, ela ficava no meio de várias casas, ela estava ligada a uma comunidade. Mas quando o governo comunista chegou aqui ao poder, eles retiraram todas as casas. Então a igreja ficou no meio do nada. Então, assim, a igreja fica completamente deslocada. Então é para passar a ideia de que não, igreja, religião é algo que está completamente deslocado. É peça de Deslocado, museu, né, basicamente. desnecessário. Então eles perseguiam a igreja não só em termos financeiros, sociais, perseguindo quem era membro dessas igrejas, né, espionando, e geralmente dava menos, era mais difícil membro de igrejas ir para a universidade, esse tipo de coisa, mas eles perseguiam a igreja até em termos arquitetônicos, né, para você ter uma ideia. Até hoje o comunismo faz isso, né? Até hoje ele persegue igrejas, né? Persegue religião. Se a gente Claro. olhar, por exemplo, na China, né? Aqui saindo um pouquinho do assunto, é basicamente isso, né? Tem alguns lugares que você, por exemplo, né, quem é cristão, você não pode exercer sua fé, você não pode, né, expressar ali sua religião, né? Se você é católico, cristão, evangélico, enfim, você não pode, né? Exato. Porque você tem um controle ali. E é bem interessante porque na Alemanha Oriental era exatamente isso que acontecia, né? As pessoas eram Exato. vigiadas em todo o tempo, né? Eles eram Você controlados. poderia ser de uma religião, né? E Você você, poderia ser de uma religião, mas você seria muito perseguido, espionado e prejudicado ao longo da sua vida. Mas podia, né? exatamente. Mas você vê como que o Estado vai trabalhando para fazer uma desconstrução do indivíduo, né? É assim, você vê, aqui também tem um painel muito legal que foi colocado aqui, ainda foi em 52, ainda antes da morte de Stalin, um painel que fica no prédio hoje em dia no Ministério das Finanças aqui, o Ministério das Finanças da Alemanha toda, né? Que Muito coisa. engraçado isso. E você vê a família, ela fica completamente escanteada na imagem, né? Porque é aquela coisa, se você quer criar uma nova sociedade, fazer uma revolução e criar uma nova sociedade, você tem que destruir, você quer implantar novos valores na cabeça das pessoas, você tem que destruir as instituições que são transmissoras de valores. Família e igreja, tradicionalmente, né? Então, geralmente, Exatamente. essas A instituições, gente elas são vê o lado atacadas mesmo. ocidental, né? O Ocidente, basicamente, o pilar do Ocidente hoje é basicamente o cristianismo, né? Em todos os seus aspectos, né? Você tem aí a nossa herança, né? Grega, né? Dos direitos, né? Os romanos. Então, são esses pilares que a gente vai trocando, né? Você vai trazendo novas ideologias, vai fazendo literalmente uma engenharia social para poder Sim. imputar novos valores na cabeça das pessoas, né? Para você conseguir implantar um novo modelo de vida, né? Que, na minha opinião, aqui é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, o que a gente viveu na Alemanha lá atrás e o que a gente está vivendo hoje também, né? Que é o que a gente Sim, está sim. sendo Não, bombardeado o tempo todo
desses assuntos, né, gente? Mas se desenha exatamente, o desenho é esse mesmo. O desenho é esse mesmo. Então, o que que você acha, Pacelli? Socialismo funciona ou não funciona? É uma piada, né? A gente pode fazer piada com essas coisas ainda, então vamos fazer. Né? O pessoal fala, porra, se nem os alemães conseguiram fazer o socialismo funcionar, então, porra, desiste, né? Nem os alemães conseguiram, então desista. Alemão é um povo bem persistente, né? Eles são bem persistentes quando eles querem alguma coisa. Metódicos, certinhos, né? Então, assim, se nem eles Exatamente. conseguiram, esquece, não dá certo. Exatamente. Eu tenho um em casa e eu sei bem o que que é teimosia, o que que é querer fazer as coisas certinho. E a gente não, né? Eu, assim, lógico, eu tenho o meu lado que eu diria assim, já mais alemão para isso, né? Porque eu acho que a gente retém o que é bom, né? O que não é bom a gente descarta, mas o que é bom que vai Claro. agregar a gente retém, é o que eu faço, né? Então tem muita coisa assim que eu trouxe para minha vida que só veio agregar mesmo. Mas tem outras coisas que realmente, assim, essa questão, por exemplo, de espontaneidade, não tem como, né? É, O alemão tem uma dificuldade muito grande de ser espontâneo, né? é Então, verdade, é verdade. e Você meu falou esse marido, negócio da teimosia, agora eu lembrei de outra. pode falar. Perdão, eu não ouvi agora, travou. Não, que eu falei que você falou esse negócio de teimosia, eu lembrei de um episódio aqui que foi um cliente meu, né? Como eu estava como guia aqui, um cliente meu que mora no sul do Brasil, cresceu entre alemães, né, naquelas colônias alemãs lá no sul do Brasil. Ele falando, tem um ditado lá que diz: alemão não é teimoso, teimoso é quem teima com alemão. Porque assim, É verdade, desista, por que você vai teimar com alemão? Deixa pra é lá. verdade, é verdade. Aqui, ó, os arranca-rabos em casa são grandes também, porque, Jesus, eu sou filha de baianos, né? Já falei aqui algumas vezes, então eu também tenho uma teimosia natural, porque eu quero que seja feito do meu jeito, e ele quer que seja feito do jeito Claro. dele, entendeu? Aí fica nesse Sim, impasse aí, né? Jesus amado. Né? Mas muito legal. Eu vou dar uma olhadinha aqui, Pacelli, nos comentários. A gente tem tanto claro, fica à comentário, vontade. Deixa eu me eu ajeitar não aqui a posição. consigo ver tudo. É... Eu vou tentar ler algumas coisinhas, gente. E tem uma pergunta aqui também. Tem alguém que escreveu assim: gostaria de saber, série que ele recomendou há pouco. Qual foi o nome da série? Ah, sim. Bom, deixa eu indicar algumas aqui de cabeça, tá? Essa que eu indiquei, acho que foi A Mulher do Checkpoint Charlie, né? A Mulher do Checkpoint Charlie. Mas você tem, por exemplo, eu não sei se é de fácil de encontrar no Brasil, tá? Netflix, essas coisas. Mas você tem, por exemplo, Vai Senzê. Os nomes são complicados, mas não se preocupe. Olha lá no Agenda Berlim, no meu feed tem lá. Filmes da DDR para entender a DDR, né? Para entender a Alemanha Oriental. E vai ter todo lá. Mas tem filmes, por exemplo, você tem Adeus Lenin, A Vida dos Outros, né? Que é maravilhoso. Esse eu já Né? assisti. Essa minissérie, A Mulher Checkpoint Charlie, enfim, tem muita coisa de cabeça, era para ter anotado aqui, mas tá lá. Tem alguém aqui que escreveu, Arthur, se alguém não é socialista em seus 20 anos, não tem coração. Se alguém ainda é socialista em seus 40 anos, não tem cérebro. Eu não tenho coração, não. Jesus, a pessoa não tem memória, meu Deus do céu. Ó, Arthur, muito certo. Deixa eu ver aqui uma pergunta que me mandaram. Ah, alguém só fez aqui um comentário elogiando. Legal, gente. Então o muro realmente significou muita coisa, né? O que que a gente pode aprender, Pacelli, sobre tudo que aconteceu aqui, para a gente fazer aqui um fechamento ou uma Sim. conclusão, né? Trazendo até para os dias de hoje, né? Tudo que a gente viveu na Alemanha comunista, né? Polícia secreta, né? Stasi, Gestapo, essas coisas assim que a gente acha que talvez nunca mais iria voltar, né? Mas que talvez estão mais presentes, né? Eu vou usar a palavra talvez aqui com cuidado. Talvez, Mais quem sabe, presentes. um dia no futuro longínquo, né? Não é mesmo? Essas coisas aí que, nossa, nunca vai acontecer. Imagina isso voltar para a Alemanha, justamente na Alemanha, né? Justamente aqui. O que que você acha disso daí? Para fazer esse desfecho, né? A questão é exatamente essa. Uma das coisas que é mais fascinante aqui na história de Berlim é que ela é muito recente, né? Eu Uhum. costumo dizer isso, sei lá, se uma pessoa que estiver assistindo a gente tiver 20, 30 anos, bom, seu pai, provavelmente, ou no máximo seu avô, já tinha nascido quando o muro foi construído, né? Se Sim, você for uma pessoa de 30, 40 anos, né? Que certamente tem muitos seguidores também, até mais velhos do que isso, você vê aí que seu avô nasceu na época da Segunda Guerra, então o bigodinho estava vivo. Então a história é muito recente. Então, como a história é muito perto da gente, ela é perto não só para o passado, mas ela é perto, por que não? Ela não é perto para o futuro, etc. Porque o pessoal fala, ah, não, a gente tem que estudar história para não repetir os erros do futuro. Só que assim, você não precisa saber história para saber que você não precisa matar as pessoas. Né? Assim, exatamente.
a Alemanha era o país mais educado do mundo quando cometeu as barbaridades que cometeu, né? Então, assim, não é só uma questão de educação, é uma questão de valores também. Então, Exatamente. Eu acho que a instituição tem muito a ver com isso também, né, Pacelli? Porque não adianta você criar pessoas, né, engenheiros incríveis, né, médicos e policiais e a galera assim super top das galáxias, se você não forma antes disso seres humanos, porque senão você está criando perfeito. robôs, né, literalmente que A vão União ali cumprir Soviética tinha ordens. excelentes cientistas, né? A União Soviética tinha excelentes cientistas, e era a miséria que era. Então, Exatamente, né? Se você olhar até isso não é mesmo tão dentro relevante. das coisas horrorosas que aconteceram dentro de campos de concentração, né? Foram médicos, gente que tinha muito conhecimento, que realizaram ali as maiores atrocidades. Então, assim, Perfeito, perfeito. a gente não pode cair no pecado, né, vamos dizer assim, de achar que essas pessoas super inteligentes e que têm conhecimento estão ali realmente sempre para ajudar, porque nem sempre é a verdade, né? Na verdade, Sim, elas estão sim. ali empurradas por outras motivações, né? Que é o que a gente tem visto, por exemplo, agora nessa época de pandemia. Não, e outra ideia fundamental que eu gosto muito de combater, inclusive durante meus passeios sempre tenho discussões interessantes com os clientes, é que o pessoal muitas vezes tem uma ideia errônea de que existe uma evolução histórica, as coisas estão sempre melhorando, né? Eu digo assim, é verdade, você acha mesmo que as coisas estão melhorando? Fala isso para um alemão na década de 20. O cara tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, estava vivendo os anos dourados, se recuperou da Primeira Guerra Mundial, estava tudo Exato, indo maravilhosamente bem. Aí depois vem o regime do bigodinho, aquela desgraça toda, Segunda exato. Guerra Mundial, depois vem comunismo, Muro de Berlim. Você vai falar para um sujeito desse que a história está evoluindo? Porra, cala a boca. Não existe isso. Exatamente, né? Eu Não tenho, eu existe tenho, por isso. exemplo, aqui a avó do meu marido, né? Ela nasceu em 1921. Uau! Tipo assim, né? Ela faria agora, né? 100 anos, ela morreu tem acho que 10 anos, né? Então, assim, morreu com 90 Sim, anos. Então, essa pessoa viu muita coisa, realmente, exatamente isso que você falou. Não tem como você falar que a exato. história está sempre melhorando. Eu acho que as técnicas de fazer piorar, elas se melhoram. As técnicas se melhoram. Eu acho que, né, os Perfeito. modelos, eles se desenvolvem. Mas essa questão humana, ela é, bom, decadente, né? Desde que o mundo é É porque a mundo. gente se engana muito, a gente vê o progresso da tecnologia e acha que toda a sociedade vai na mesma direção, né? Ah, não, É. como o meu computador hoje em dia é mais rápido, menorzinho, mais leve do que o computador de 10 anos atrás, então tudo vai acompanhar essa evolução. E não é assim, né? Não Infelizmente é não é. verdade, né? Inclusive, eu até também já falei sobre esse assunto, né, na página, que eu acho que até essa questão de tecnologia, fugindo aqui um pouco do assunto, ela tem limite, né? Acho que tudo tem data de validade, né? Eu acho que tem todo tipo de tecnologia, todo tipo de coisa que a gente coloca, ela tem um limite. Você pode usar para o bem, mas uma hora alguém vai começar a usar para o mal e o negócio vai descambar, né? Sim, tecnologia, assim como a própria educação formal, ela não passa de um instrumento, né? Eu digo que é um martelo. Um martelo você pode usar para construir uma casa, né? Enfim, para quebrar alguma coisa, salvar a vida de alguma pessoa, quebrar o para-brisa de um carro, salvar a vida de uma pessoa. Você pode pegar um martelo e danar na cabeça de alguém e matar. Então, ela não passa de um instrumento. Exatamente. O que você vai fazer com isso é determinado pela moral, pelos seus valores, né? E isso acaba Exatamente. sendo muito mais fundamental do que o próprio avanço tecnológico, né? Sim. Vamos ver aqui mais um comentário. Tudo a mesma coisa, disfarçado de bem coletivo, de politicamente correto, de segurança sanitária. Já vimos esse filme, Deixa aí né, que eu tenho uma coisa Pacelli? para falar sobre isso. Olha só que curioso, né? Você pega assim, ah, não, eu vou denunciar meu vizinho porque eu vou, Stasi, né? Estou falando de Stasi. Vou denunciar meu vizinho porque se eu não denunciar, ele pode estar fazendo mal para a sociedade como um todo. Sei lá, vamos dizer por qualquer motivo aí. Na Alemanha Oriental, você tinha uma coisa muito parecida. Se você via que seu vizinho ia fugir, você tinha meio que. Muita gente se sentia no dever, na obrigação de denunciar Obrigação. aquele seu vizinho. Por quê? Porque assim, na mentalidade das pessoas, as pessoas eram educadas, eram doutrinadas para odiar o desertor. Porque olha só, a qualquer momento poderia estourar uma guerra entre os dois países. Então, se um cidadão sai do seu país para ir para o outro, que é o país inimigo, a fuga dessa pessoa ameaça a existência do país como um todo, né? Então é uma loucura gigantesca, né? É uma loucura gigantesca. E pode ser, eventualmente, quem sabe, um dia, num futuro longínquo, isso volta a se repetir. Não é mesmo? Que coisa interessante, né? Eu até falei aqui numa última live, né, acho que as duas lives atrás, que uma amiga minha, ela recebeu uma multa de 250 euros porque ela foi denunciada agora, há 3 semanas atrás, porque ela estava com 7 pessoas dentro da casa dela, pessoas, um círculo íntimo, eles criaram um círculo, né, para sempre se encontrarem só eles,
porque acabou sendo um círculo de segurança, né? Não tinha contato com ninguém, mas tinha só contato com eles. E realmente, nesse tempo todo, ninguém ficou doente, né? Ninguém teve contato com ninguém. E o vizinho denunciou e cada uma dessas 7 pessoas, incluindo a minha amiga, precisou pagar 250 euros. Meu Deus do céu. Enquanto que eu aqui, até por morar num bairro mais distante, bom, querendo ou não, eu fiz o isolamento, né? Ia para o supermercado, etc. Peguei a doença do mesmo jeito. Assim, não adianta de nada. Exatamente. Inclusive, eu tenho postado aqui nas minhas, né, nas postagens, né, da página, alguns absurdos que a gente tem visto, né Pacelli? Dos policiais, alguma coisa assim, algumas coisas até bem abusivas. Eu sempre tive uma imagem assim, nossa, do policial alemão, né? Aquela pessoa assim, tão pacata, tranquila, né? Eles E era assim, e era assim. E era assim, realmente, né? Quando a gente via algum policial, sempre assim, muito, muito tranquilo, né? Muito, muito Sorrindo para solícito. criança, né? Brincando com criança. Você viu o tempo inteiro Exatamente, isso. muito solícito, muito, muito querido, né? E de Sim. repente você vê a galera, parece que virou uma chave no cérebro, né? Parece que Perfeito, perfeito, perfeito. virou uma É isso chave mesmo. no cérebro e a galera, né, muda completamente, vira do avesso, né? Você vê umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com essas pessoas? Né? Eu acho Não, que. Pode falar, pode falar. não, que domingo, agora repetindo, né? Domingo eu fui agora andar pelo centro da cidade, mostrei muita coisa do Muro de Berlim, fiz os stories. Tô vendo se eu pego esse stories para colocar como bônus desse curso gratuito do Muro de Berlim. Mas fato é que eu estava andando lá por perto do Reichstag, do parlamento alemão. Não sei como está em outras cidades grandes aqui na Alemanha, quando estou viajando também. Mas tinha quantidade de policial. Você não via policial, você via pouco policial aqui em Berlim. Não é que você Sim. não via, tem embaixada, essas coisas você vê. Mas você praticamente não via. Pois eu andando ali, para quem conhece Berlim, da Potsdamer Platz até o Portão do Brandenburgo, que é, sei lá, 300 metros, se é que chega isso Uhum. tudo, eu vi sem brincadeira 50 vans da polícia, no mínimo. Mas é policial para todos os lados. O que é isso que está acontecendo? Eu perguntei para a policial: tá tendo alguma manifestação, alguma coisa? Ela, não, não tá Não. não. Não, tá não. Falou, não, é só. Como é que chama? É padrão. Eu E disse, mas não é ninguém se possível. pergunta, né? Ninguém se questiona. A gente percebe que o negócio vai chegando pelas beiradas, né? Vai sendo ali rasteiro, por baixo do pano. Quando você vê, já foi, né? E Sim. eu tenho o próprio exemplo. Eu moro numa cidade pequena, né? E é um bairro. Nossa, a nossa cidade tem 24 mil habitantes. É realmente bem pequenininha. E assim, eu moro num bairro residencial, pequeno e tal. E agora, toda semana, mais de uma vez por semana, vem uma viatura da polícia até o final da nossa rua, faz a volta e vai embora. E teve alguns casos, né? No meu aniversário, por exemplo, eu tive alguns amigos aqui, né? Quando ainda estava podendo e tal. E eu vi que veio uma viatura da polícia, deu a volta, passou em frente à minha casa e parou alguns metros à frente na rua. E ficou uma meia hora lá parada. E aí os meus sogros estavam aqui, eles ficaram preocupados, né? Eles entraram para dentro de casa e ficaram quietinhos. Eu falei assim, gente, que loucura é essa? Vocês estão Isso mesmo. psicopatas, não é possível. Que é É isso isso? mesmo. E as pessoas, assim, É as isso pessoas mesmo. elas não percebem que as coisas elas vão chegando, né? Por isso que é tão bom saber dessas coisas que aconteceram lá atrás, né? Que não é nem tão atrás assim, para a gente ver como é que a coisa vai se moldando, como é que o cenário, né? Como é que esses pilares vão se manifestando aí, a galera, tipo, passiva, e o negócio vem e é imposto, do dia para noite, igual o muro, né? Do dia para noite tinha um muro Exatamente. lá. Exatamente. Exatamente. Numa aula introdutória do curso, inclusive, eu falo, né, que em março do ano passado, quando estava começando essa questão de pandemia, etc., eu estava conversando com os amigos que trabalham também na área de turismo aqui, perto da minha casa, conversando com eles brasileiros, vieram me visitar e tudo. E uma delas, uma amiga dessa, mora na China, né? Mora na China, já morava na China naquela época, estava visitando aquela Alemanha que ela mora aqui na China, né? E ela falando, não, o que foi feito lá é impossível de ser feito na Europa. Você acha que o europeu vai ficar em casa, o europeu vai usar máscara, não sei o quê. Você vê tudo que era considerado impossível ontem acontecendo hoje. Isso Acontecendo. aconteceu sucessivamente, né? Resta a gente esperar mesmo. Pacelli, ó, nossa live tá dando aqui 59 minutos. Não sei se o Instagram vai cortar agora, né? Porque vai dar uma hora. Normalmente ele começa a podar as pessoas. Mas eu já queria agradecer tua presença aqui. Foi maravilhoso conversar com você. Gente, sigam o Pacelli, quem não segue ele ainda, porque aqui é história, é cultura pura. Vocês vão aproveitar, vocês vão Muito aprender obrigado. muita coisa. Deem uma olhada lá, ele tem um curso gratuito
né, sobre o Muro de Berlim, e tem outros cursos também, um que ele já soltou aí para vocês, né? E com certeza ele está produzindo outros conteúdos também, né? E vão Esse ser do Muro de muito Berlim, bons. ele é uma parte, mas é completo. O curso do Muro de Berlim ele é completo, mas é uma parte gratuita de um curso maior que a gente vai soltar em breve, né? De história da Alemanha, sempre com essa contextualização de trazer para o nosso presente. Então vai ser história de fato, mas mostrando para as pessoas, ó, isso aqui que você está aprendendo é importante para você tomar as decisões que você vai ter que tomar no futuro, né? Ou no Exatamente. presente. Porque é aquela coisa, quando o negócio começa a ser construído, você tem que ser rápido e decidir rápido, né? Porque pode Exatamente, ser é que... verdade. Patielli, muito obrigada por aceitar meu Eu que convite. agradeço o convite. Muito obrigada por essa horinha que você reservou aqui para nós, para conversar, Maior para trazer prazer. aqui informação de qualidade, porque tá raro, né, nesse Instagram ultimamente. Muito obrigada mesmo, Exatamente. tá? Pode se despedir aí do pessoal, nós temos mais 25 segundos aí. Tá, então é isso. Muitíssimo obrigado pelo convite, né? Eu convido todo mundo também a conhecer minha página Agenda Berlim. E aí tem lá no link na bio lá, é super fácil se cadastrar, nome, e-mail. Aí você entra lá na plataforma da Hotmart e você pode se cadastrar e aí o curso é seu. Chama outras pessoas que você acha que é Legal. importante, né, que elas 5 conhecerem. segundos!